A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai argumentar ou discutir a respeito de algum assunto, porque os conceitos são muito importantes e evangélico e cristão não necessariamente representam a mesma coisa. A começar dos cristãos, se a gente for pensar, por exemplo, em círculos concêntricos, a gente tem um círculo maior onde está o cristão, a cristandade. No interior dele tem uma série de outros círculos que vão qualificando que cristão é esse. É um cristão protestante, é um cristão católico romano, é um cristão ortodoxo, é um cristão protestante reformado, e aí a gente vai afunilando isso. Os evangélicos, eles têm algumas marcas muito específicas quando a gente pensa no evangélico. Existe um estudo que eu gosto sempre de mencionar do historiador britânico David Babington, que pesquisou de 1700 a 1980 o que seria o movimento evangélico, principalmente europeu, é claro, mas as marcas dele que de alguma forma são indeléveis em todo o evangelicalismo do restante do globo. Ele estabeleceu 4 marcas, que ficou depois conhecido como o quadrilátero de Babington, em que ele vai falar que um evangélico ele é caracterizado por uma ênfase biblicista, cruciforme, cristocêntrica e ativista. Esses 4 pontos, ou seja, biblicista é o evangelho, a característica do evangelho é a Bíblia, textos prova, tentar fundamentar na escritura, às vezes meio atrapalhadamente, todo o seu comportamento, a Bíblia como sua regra de fé e prática, uma cruciforme ênfase na sua espiritualidade, ela é centrada na cruz de Cristo, na obra de Cristo ali no Calvário, não dando a mesma ênfase muitas vezes a outras ações das pessoas da Trindade em outros momentos, o Deus Criador, por exemplo, o Espírito Santo. Ela é altamente ativista. Ele é ativista no sentido de sempre voltada para compartilhar a sua fé, para fazer alguma coisa, para demonstrar as consequências dessa mensagem. E ela é extremamente cristocêntrica, centralidade da obra da segunda pessoa da Trindade, às vezes, como eu mencionei, a despeito das outras pessoas. Claro que isso é um resumo, é um livro bem grande e eu recomendo muito vocês conhecerem a obra do Babington. Mas, veja, existem características muito típicas do que é um evangélico. Se você posteriormente pega um outro livro do Alistair McGrath chamado Paixão pela Verdade, você vai ver ali ele defendendo que é característico de uma teologia evangélica, e ele vai dar algumas marcas do que é o evangelicalismo, como um movimento do cristianismo, veja, uma tentativa de aproximar os dois conceitos, mas mantendo-os diferentes. O evangelicalismo é uma expressão do cristianismo bem contemporânea, bem caracterizada por essa experiência individual, conversionista, como é que o Babington vai dizer, marcado muito pela minha conversão individual, centrada na obra de Cristo, na minha leitura da Bíblia e com muito ativismo. Bem, isso é muito diferente do que quando a gente fala de cristão, porque cristão é um conceito muito mais amplo e nos remete à grande tradição da cristandade. A gente está falando aí dos concílios ecumênicos, pelo menos os 4 primeiros, todo cristão, indistintamente, ele subscreve. A gente está pensando na relação com as escrituras, os 2 testamentos, o Alistair também, o Alistair McGrath no livro dele, Teologia, uma abordagem histórica, filosófica e sistemática, ele vai mostrar que todo cristão, de certa maneira, esse mero cristão, ele acredita nos 2 testamentos, ele acredita nas 3 pessoas da Trindade, ele acredita nos 4 primeiros concílios ecumênicos e ele acredita nos 5 solas. De certa maneira, um cristão evangélico, ele está dentro dessa categoria, mas muito mais pessoas dentro da cristandade subscrevem os credos, subscrevem essa visão das escrituras. Então a gente não pode misturar as coisas. Um evangélico, ele é um cristão com características próprias, como expressão do seu tempo, marcadamente moderno. Veja o recorte temporal da pesquisa do Babington, 1700 até 1980. Enquanto que um cristão, mesmo dentro da grande tradição, ele precisa subscrever alguns marcos fundamentais em termos de dogma, em termos de escritura, em termos de tradição, que é impossível você abrir mão e manter-se cristão.